Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula, dando continuidade às distribuições de probabilidade discretas, e na aula de hoje nós vamos ver o modelo Poisson. Vamos considerar agora os fenômenos no qual nós temos interesse em observar número de sucessos ou número de ocorrências em um intervalo contínuo, no qual esse intervalo pode ser de tempo ou espaço. Por exemplo, número de defeitos por centímetro quadrado, número de acidentes por dia, número de reações alérgicas a uma vacina a cada 10 mil pessoas vacinadas, ou o número de mensagens enviadas por minutos ou por dia, qualquer que seja esse intervalo que eu esteja interessado. Então, esses experimentos, nós estamos interessados em contar o número de eventos ou número de sucessos que ocorrem nesse intervalo. Então, a nossa variável aleatória x também vai contar o número de sucessos, assim como a distribuição binomial. Só que nós temos a seguinte observação, que no modelo Poisson, o número de sucessos ele é um número que varia entre 0 e infinito, porque nós não sabemos quantos eventos vão ocorrer nesse intervalo. Diferente do modelo binomial, no qual nós sabíamos quantas realizações nós íamos fazer, ou seja, nós tínhamos o número máximo de sucessos. Aqui nós não sabemos o número de sucessos, nós sabemos o tamanho do intervalo. Então, para eu poder utilizar o modelo de Poisson, nós temos que considerar as seguintes aplicações. O experimento consiste em calcular o número de vezes que um evento ocorre em um determinado intervalo, ou seja, contar o número de sucessos nesse intervalo. Esse intervalo ele pode ser de tempo, como no exemplo do número de ligações, pode ser de área, como foi no caso do número de erros por centímetro quadrado, volume, etc. Ou seja, posso contar número de sucessos ou número de ocorrências em qualquer que seja o intervalo. A probabilidade do evento ocorrer é a mesma para cada intervalo. Ou seja, se em uma hora eu sei quantos eventos ocorrem, então qualquer outro período que também tenha, que eu considere uma hora, também vai ter a mesma probabilidade. E o terceiro caso é que o número de ocorrências que ocorrem em um intervalo é independente do número de ocorrências que ocorrem em outro intervalo. Então vamos para a definição do modelo de Poisson. Então nós falamos que a distribuição de Poisson ela tem apenas um parâmetro, que é esse lambda, no qual eu vou considerar que esse lambda é a taxa de ocorrência média desse evento para um determinado intervalo. E a probabilidade de ocorrer um evento considerando o modelo de Poisson é dada pela seguinte fórmula, no qual a probabilidade da variável aleatória x assumir um determinado valor vai ser igual à taxa média, que vai ser o lambda elevado ao valor da variável aleatória, vezes o exponencial de menos lambda, dividido por x fatorial, que é a nossa variável aleatória. Lembrando que o e é uma constante que vale aproximadamente 2,7183 e que esse lambda ele vai ser sempre um valor maior ou igual que zero. Como notação, nós vamos dizer que x ele segue uma distribuição de Poisson com o parâmetro lambda. E um fato especial é que a esperança e a variância do modelo de Poisson são iguais. Ou seja, a esperança de x vai ser igual à variância de x, que vai ser igual à nossa taxa média. Então, vamos para o primeiro exemplo. Em uma determinada loja, entram em média 6 clientes a cada 10 minutos. Ou seja, nós sabemos que a taxa de entrada de clientes nesse intervalo de 10 minutos é de 6. Então, nós queremos calcular as seguintes probabilidades. Qual a probabilidade de entrarem 6 clientes na loja em um período de 10 minutos? Até 2 clientes num período de 10 minutos. Entrarem 3 clientes ou mais ao longo desses 10 minutos. Então, podemos observar aqui na questão que todas as probabilidades no qual eu quero calcular esse número de sucessos vão estar relacionadas com um período de 10 minutos. Que nesse caso
é igual à taxa que eu tenho uma taxa de 6 clientes para cada 10 minutos. Nós vamos ver no exemplo seguinte que às vezes eu quero calcular a probabilidade em outro intervalo proporcional, mas vamos ver mais detalhadamente no segundo exemplo. Então, nesse exemplo, nós temos que nossa variável aleatória x, ela quer calcular o número de clientes que entram numa loja em 10 minutos. E para essa variável aleatória x, eu sei que meu lambda vale 6, que eu sei que entram em média 6 clientes a cada 10 minutos. Então, como eu estou querendo calcular o número de sucesso no intervalo, então eu sei que eu posso utilizar a distribuição de Poisson definida pela seguinte equação. Então, como eu quero que entre 6 clientes na loja, então eu quero que minha variável aleatória x assuma o valor 6. Então, substituindo as informações que eu tenho nesse modelo, nós temos que lambda, que também é 6, 6 elevado a 6, vezes exponencial de menos lambda, que é o 6, dividido pelo valor da variável aleatória que eu quero que ela assuma, que é 6 fatorial. Ou seja, colocando isso na calculadora, dá 0,161. Então, só mostrando para vocês aqui na calculadora como calcular, fácil. Então, eu vou abrir um parênteses aqui para ficar mais fácil de entender. Então, 6 elevado a 6 vezes exponencial. O exponencial, se vocês observarem, está aqui, ó. Então, eu vou ter que ativar a função amarela. Então, eu vou apertar o Shift, exponencial, observem que aparece exponencial. E agora eu vou colocar o meu expoente, que é menos 6. Fechar o parênteses, dividido por 6 fatorial. Então, 6, observe que o fatorial também está aqui em amarelo, então vou ativar a opção amarela, fatorial. E isso vai dar igual a 0,1606, no qual eu arredondei aqui para 16,1. Então, na primeira parte, calculamos a probabilidade, que é 16,1. Agora, nós vamos calcular a probabilidade de até 2 clientes entrarem no período de 10 minutos. Ou seja, eu quero calcular a probabilidade da variável aleatória x assumir valores menor ou igual que 2. Como nós estamos trabalhando com a variável aleatória discreta, então os únicos valores que a variável aleatória x pode assumir são os valores 0, 1 e 2, inclusive, porque eu estou considerando menor ou igual que 2. Então, vamos calcular separadamente todos esses valores. Então, probabilidade de x assumir o valor 0. Então, onde tiver o x, eu vou substituir por 0, nessa primeira parte. Onde tem um x, eu vou trocar por 1. E onde tem x, eu vou trocar por 2 nessa parte. Note que o período que eu estou querendo calcular as probabilidades também é de 10 minutos, que é o mesmo que a questão me informa. Então, a taxa continua de 6. Então, isso aqui, reorganizando, nós temos o exponencial de menos 6, como está presente nas 3 partes, coloco em evidência. Vou ter 6 elevado a 0, 0 fatorial, 6 elevado a 1 dividido por 1 fatorial, 6 ao quadrado dividido por 2 fatorial. Isso vai ser igual, 6 elevado a 0 é 1, 1 fatorial, 0 fatorial é 1, 6 elevado a 1 é 6, 1 fatorial é 1, 6 ao quadrado, 36, dividido por 2, 18, ou seja, vou ter exponencial de menos 6 vezes 25, que dá igual a 0,061. Agora, por fim, eu quero calcular a probabilidade de entrarem 3 clientes ou mais ao longo desses 10 minutos, ou seja, quero calcular a probabilidade da variável aleatória x assumir valores maior ou igual que 3. Como eu não tenho um limite máximo, eu não sei quantos clientes vão entrar, então, diferente da binomial, que eu sabia até quando o valor que meu x poder assumir, eu não sei. Então, vou trabalhar com complementar. Então, eu vou trabalhar com 1 menos a probabilidade de x ser menor do que 3. Aqui está o igual, então eu tiro o igual daqui. Então, eu vou calcular a probabilidade de x ser menor do que 3, que é o mesmo que 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual que 2. Que eu quero valores menores que 3, ou seja, x menor ou igual que 2.
Essa parte aqui nós calculamos na parte anterior, então vai ser 1 menos 0,061, que vai ser igual a 0,939. Ou seja, a probabilidade de entrarem 3 ou mais clientes nesse período de 10 minutos é de quase 94%. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Então, suponha que 360 erros de impressão estejam distribuídos aleatoriamente, segundo uma distribuição de Poisson, em um livro de 180 páginas. Calcule a probabilidade de encontrar uma página com nenhum erro e mais de um erro. Então, nossa variável aleatória x é o número de erros encontrados em uma página. Então, primeiramente, o que é que nós sabemos? É que o lambda, eu sei que ele tem 360 erros distribuídos em 180 páginas. Ou seja, eu tenho em média 2 erros por página. Então, a taxa para uma página é de 2. Então, a probabilidade de que não contenha nenhum erro, ou seja, que a variável aleatória x assuma o valor zero, é 2, que é a taxa de erros que eu tenho por página, elevado a zero, que é o valor da variável aleatória x, exponencial de menos lambda, que é 2, dividido por 0 fatorial, que vai dar 0,1353. Agora, probabilidade de x ter mais de um erro é a probabilidade de x ser maior do que 1. Trabalhando com complementar, é o mesmo que x ser menor igual que 1. Probabilidade de x assumiu o valor 0 e a probabilidade de x assumiu o valor 1. A de assumir o valor 0 nós já tínhamos calculado, vamos calcular apenas a probabilidade de x assumir o valor 1. Resolvendo isso, nós temos que 1 menos exponencial de menos 2 vezes 3, que vai dar igual a 0,594.